E aí, clã? Hoje o vídeo é um iceberg sobre o estúdio Ghibli em si, né? Basicamente, para quem não sabe o que é um iceberg, aqui vai uma explicação bem rápida. Bom, vídeos de iceberg são vídeos onde se conta teorias, fatos, curiosidades e assim por diante sobre um anime, um filme, uma pessoa ou coisa do tipo. E essas curiosidades, fatos, teorias são divididos por camadas, ou seja, as curiosidades mais simples vão ficar na camada 1, as medianas vão ficar na camada 2 e as mais pesadinhas, entre aspas, por assim dizer, ficam na 3. No meu caso, realmente só são 3 camadas, entretanto, a gente faz até 6 camadas, 7 e por aí vai. É um estilo de vídeo bem fácil de ser compreendido, na verdade, e também é algo que dá bastante trabalho, então deixa o likezinho aí. E bom, chega de enrolação com vocês, com o iceberg do estúdio Ghibli. Camada 1. Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli é um estúdio de animações japonesas que foi criado em 1985, criado há 38 anos atrás, sendo mais específica. O estúdio tem 21 longas-metragens, fora os curtas. O primeiro criado foi lá em 1986, chamado O Castelo do Céu. Origem do nome. Bom, segundo o cofundador do estúdio e clamado diretor do mesmo, Hayao Miyazaki, falou que o nome do estúdio era na verdade um nome aleatório que ele mesmo escolheu. Nada mais nada menos que isso. Bom, apesar dele ter dito, né, que o nome aleatório, a palavra vem de origem árabe, que quando traduzida significa mais ou menos isso, um vento ferozmente quente. Com isso, é uma teoria que os fãs criaram que acaba fazendo um pouco de sentido na real. Essa teoria disserta sobre a origem do nome do estúdio, que tinha a ambição de ser uma grande força na indústria de animação. O nome também tem um avião de guerra italiano utilizado na Segunda Guerra, apelidado de Ghibli, primeiro filme. Muita gente considerando Cálcia do Vale do Vento, primeiro filme do estúdio Ghibli, mas o lançamento desse filme foi feito antes da fundação do estúdio de fato. O primeiro filme de verdade é O Castelo no Céu, que foi lançado em 1986, onde conta a história da jovem órfã Cheta e seu sequestrador, Coronel Mosca. Inspiração de Ponyo. O filme Ponyo, uma amizade que veio do mar, que é a história sobre um peixe dourado que quer se tornar humano, é vagamente baseado no filme da Pequena Sereia, que é uma sereia que queria virar humano. Em ambos os filmes tiveram várias consequências para esse desejo se tornar em realidade, né? O Oscar. O filme A Viagem de Chihiro é um filme de maior bilheteria na história do cinema japonês e também o único filme em língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor animação em 2003. Vale constar que A Viagem de Chihiro ganhou ao todo 35 prêmios, é muita coisa na real, né? Mas também é muito merecida. A Viagem de Chihiro é um filme incrível. O boicote. Ainda sobre a premiação da Viagem de Chihiro no Oscar, vale deixar aqui que o Miyazaki acabou dando um boicote, né, na premiação. O diretor se negou a participar da cerimônia pelo motivo do envolvimento do Zewa com a guerra do Iraque. O diretor só pisou em território americano em 2009, 6 anos depois da premiação, e isso quando ele foi a San Diego Comic Con, história e reconhecimento do estúdio. O estúdio ganhou de fato fama no Japão depois do lançamento do filme Serviços de entrega da Kiki. Não tem nada a ver, né, com a curiosidade, mas queria deixar aqui que o filme da Kiki é um dos meus preferidos do estúdio. Para esse estouro do estúdio, sem bombas, no literal, né, eles fizeram várias divulgações na televisão japonesa e utilizaram muitas estratégias de marketing, com trilha sonora estrelada e dubladores famosos da época. Convenhamos que esse filme é uma obra-prima de fato, e para a qualidade que tem, é impressionante para a época do lançamento. O filme arrecadou 27 milhões na época e é bastante coisa. Isao Takahata. O Isao Takahata, que também é um dos diretores do estúdio, um pouco esquecido em relação ao Miyazaki, conduziu filmes extremamente lindos como O Estúdio dos Vagalumes, lançado em 1988, e também dirigiu o filme do Conto da Princesa Kaguya, que também acabou recebendo indicação ao Oscar como melhor animação. Simplesmente só filme de qualidade, né, clã? Os enredos envolventes. Nos filmes do estúdio Ghibli, eles optam em não mostrar personagens comuns e estereotipados, como os filmes do cinema de Hollywood, né? Nos filmes do estúdio Ghibli não tem alguém classificado apenas para ser o vilão da história, assim como também não tem alguém para ser o mocinho bom. Todos os personagens têm conflitos que precisam ser resolvidos. Além disso, as tramas não se resolvem matando ou dando um fim no vilão, entre aspas, né? Cada personagem tem suas motivações e objetivos. Cada personagem tem sua construção e importância, fazendo assim com que os filmes do estúdio Ghibli sejam únicos e belos. Marca internacional. No ano de 1997, com o lançamento do filme da Princesa Mononoke, o lançamento desse filme fez o estúdio Ghibli ser famoso internacionalmente. Bom, o filme e serviços de entrega da Kiki fez com que o estúdio ficasse mais popular lá no Japão. A Princesa Mononoke abriu as portas para o exterior. Princesa Mononoke foi um grande sucesso no mesmo ano nos EWAs. Lá eles utilizaram dubladores populares do país, como Billy Bob e Claire Danes, assim como outros dubladores, claro. Esse filme foi extremamente importante para o estúdio no mercado internacional. Totoro e a ciência. Totoro, do filme Meu Amigo Totoro, que é o mascote do estúdio e também um dos personagens mais populares. A fama do personagem fez com que ele recebesse uma homenagem, basicamente uma espécie de verme veludo
oriundo lá do Vietnã, foi descoberta lá em meados de 2013 e eles nomearam esse verme com o nome de Eupireaptus totoro. Provavelmente eu falei primeiro o nome errado, mas tudo bem. A pedido dos próprios cientistas que descobriram a criatura. Muito legal saber que o totoro é tão amado a ponto de nomear até uma espécie com o nome dele. Bom, ele é um dos queridinhos da galera, né? Primeira animação feita pelo computador. Sabemos que o estúdio Ghibli tem uma grande preferência pela animação tradicional e eles só fizeram uma animação pelo computador lá em 1999 com os Meus Vizinhos os Yamada. Mas o primeiro filme totalmente digital foi A Viagem de Chihiro lá em 2001. Com isso, encerramos a primeira camada do iceberg do estúdio Ghibli. Agora vamos ir para a segunda camada, onde as coisas vão ser um pouquinho mais interessantes, pelo menos eu espero que sejam, né? Camada 2, sem cortes. Quando os filmes do estúdio são levados para um público que não é japonês, eles têm uma regra que é contra cortes e edições, pois querem entregar o mesmo material para o mundo inteiro sem exclusividade. Isso inclui até as traduções. Os responsáveis do estúdio pedem para que as traduções sejam o mais próximo do idioma original, que é o japonês, né? Isso para que seja transmitida a mesma ideia. Em 1999, o Maramais negociou os direitos do filme A Princesa Mononoke. O Eisner exigiu que o filme tivesse uma duração reduzida de 135 minutos para apenas 90. Claramente o estúdio negou. O Eisner chegou a dizer que desse jeito o estúdio nunca mais trabalharia nessa indústria, mas vale constar que o estúdio Ghibli possui a maior bilheteria de animação do Japão inteiro, Contos de Terra-Mar. O filme Contos de Terra-Mar foi dirigido por Goro Miyazaki, que é nada mais e nada menos que o filho do Hayao Miyazaki. Ele dirigiu esse filme que seu pai tentava levar ao cinema, mas em sucesso 20 anos antes. Inspiração da Chihiro. Nossa garotinha, a Chihiro, é inspirada na própria filha do Miyazaki. Na época ela tinha 10 anos, além disso, também é inspirada nas amigas dela. Miyazaki queria uma obra onde mostrasse garotas fortes. O filme acabou sendo de fato sobre uma garota forte, onde mostra ela em sua jornada de independência e crescimento. Uma garotinha que é querida até hoje e deu simplesmente um Oscar para o estúdio, tá ligado? Tipo, apenas um Oscar, sabe? Os finais são um mistério. Uma curiosidade bem interessante sobre o estúdio Ghibli é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o final de nenhum dos filmes, nem os diretores. Basicamente o Miyazaki comentou que não tem tempo, ele simplesmente tem um grande componente de improvisação, ele simplesmente deixa as ideias fluírem enquanto a produção da obra começa. Felizmente, sempre recebemos filmes incríveis, com histórias ótimas, ainda bem que eles são bons no improviso. O importante é isso, né? As obras são ótimas e ganham o coração de todo mundo que assiste. Curtas-metragem. Nas exposições do Museu Ghibli tem várias curtas-metragens onde só podem ser vistos lá no museu. Ou seja, se você quer saber o que tem lá, só indo visitar o museu no Japão. Imagina tanta coisa boa que tem nesse curta-metragem, dá uma curiosidade do caramba. Desenho de mão. Existem muitas vantagens nas atuais tecnologias que são utilizadas na animação, onde claramente facilita bastante na hora de criar um filme, mas o estúdio Ghibli continua torcendo a mão quase 90% das produções. Isso acaba dando uma sensação maior do artesanato envolvido nas criações dos filmes do estúdio, que claramente tem um traço e animações únicas. Reaparição de animais. Se você assistiu no Castelo do Vale do Vento, provavelmente se lembra dos esquilos raposas. Se você olhar com atenção, os mesmos esquilos raposas aparecem no filme O Castelo no Céu, As Ondas. O próprio diretor Miyazaki desenhou as ondas do filme Ponyo, A Amizade que Veio do Mar. Vai dizer que não são ondas lindas, né? Ponyo é um filme nostálgico, tenho certeza que muitos de vocês assistiram quando crianças. Baseadas. Os filmes Os Serviços de Entrega da Kiki e O Castelo Animado são baseados em livros que têm os mesmos nomes das obras. Já o Contos de Terra-Mar é baseado em uma série e o Túmulo de Vagalumes é baseado em um livro semi-autobiográfico. Ah, mas o que é um livro semi-autobiográfico? Eu também não sei. Brincadeira, eu sei sim. Um livro semi-autobiográfico é um livro onde quem escreveu conta a história de sua própria vida. É uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada. CGI. O nosso querido estúdio usa um pouco de CGI, só que o CGI nunca representa mais de 10% da obra. Ou seja, tem CGI, mas sem aquele excesso que incomoda todo mundo quando tem de maneira exagerada ou mal feita em alguns animes. Veterinário. Sabe aquela cena que a Chihiro coloca a mão na boca do Haku? Então, os animadores simplesmente gravaram um veterinário abrindo a boca de um cachorro para poderem usar como referência. Pelo menos foi só abrindo a boca do doguinho, né? A cidade. Bom, aquela cidade bonita que, caso é a cidade principal do filme O Serviço de Entrega da Kiki, foi modelado com base em cidades reais como São Francisco, Estocolmo, Paris e alguns lugares da Itália e da Irlanda. O cenário foi imaginado numa década de 1950 sem guerra. O cenário desse filme é um dos meus preferidos, simplesmente muito lindo, cara. Encerramos essa segunda camada com o filme Serviços de Entrega da Kiki. Bom, agora vamos para a nossa terceira e última camada. Aqui eu deixei para falar mais sobre teorias, todavia provavelmente vão ter algumas curiosidades e fatos também.
Bom, terceira camada, o fim. Vamos iniciar essa terceira camada com uma teoria sobre a viagem de Chihiro. Já aviso que essa teoria é um pouco estranha. Bom, o Haku seria o irmão morto da Chihiro. Segundo o produtor de anime e ex-presidente da produtora Gainax, Toshio Okada, Chihiro e Haku são irmãos. No entanto, o Haku seria muito mais que um irmão dela, ele também ia ser salvador. Seguindo isso, Haku seria o irmão mais velho que morreu da Chihiro. Aparentemente, o Haku teria falecido enquanto salvava a sua suposta irmã, a Chihiro, Rio. Em um dos momentos do filme, a Chihiro compartilha uma lembrança de quando ainda era criança em um rio com Haku. Isso acaba nos levando a entender que Haku é um espírito desse rio e que a carregou e manteve ela em segurança. Em certo momento da animação, o Haku fala para Chihiro que ela caiu no rio enquanto tentava recuperar os sapatos. Todavia, a cena mostra uma mão sendo empurrada para a água e uma manga branca que pode ser vista no topo do braço. No entanto, Chihiro não estava com a camisa branca. De acordo com o cara, essa é a mão do irmão dela, que estendeu para salvar a irmã e acabou se afogando no rio. A partir disso, no momento que Haku se sacrificou, ele se tornou um espírito guardião daquele rio. 45 minutos. O filme Pouco Rosto, O Último Herói Romântico, era para ser na verdade um filme de apenas 45 minutos, isso porque era para ser assistido durante viagens de avião. Contudo, ele acabou ficando muito maior que isso, se empolgaram na história. Isso levou o estúdio a transformá-lo em um longa-metragem, a especialidade do estúdio mesmo. Ponisosuke são os guardiões da Kiki. Nessa teoria, alguns fãs falam que a senhora e o senhor Osono, que são os guardiões da Kiki, no caso cuidam dela lá na cidade, né, se parecem bastante com versões adultas da Pony e do Sosuke. Tem a possibilidade deles permanecerem próximos à medida que vão crescendo e eventualmente acabaram caindo num amor adulto. Assim, se casando, com isso eles abriram a padaria e acolheram a garotinha. Outros fãs do estúdio apontaram que o serviço de entrega foi lançado bem antes de Pony. São tipo mais ou menos 19 anos de diferença entre o lançamento dele. Para que isso fosse considerado verdade, precisaria de pronunciamento do diretor. O que até então não foi o caso, né? Mas também tem uma grande possibilidade de ser verdade. A maldição de Ghibli. Bom, a maldição de Ghibli, ou Curse Ghibli, é uma teoria entre os negociadores japoneses de que o estúdio Ghibli está de alguma forma enfeitando e tem grande potencial de danificar os mercados de ações e moedas. O estúdio Ghibli tá com a luta, tá ligado? Bom, aparentemente, sempre que algum filme do estúdio Ghibli é exibido na TV lá no Japão, pode ser prejudicial para a economia do Japão. Simplesmente pode ser qualquer coisa, desde datas de folha de pagamento até um relatório ruim. Mas investidores e todos parecem estar cientes da suposta maldição do estúdio Ghibli e prestam bastante atenção nos horários da TV por esse motivo. Na minha opinião, isso é mais uma superstição mesmo. O que não é de se surpreender, já que lá eles são bastante supersticiosos. Em parceria com o jogo, em meados de 2010, a empresa japonesa Level 5 se juntou ao estúdio Ghibli e lançou o jogo Ni no Kuni para Nintendo DS, que foi distribuído mundialmente pela empresa Bandai. O estúdio acabou sendo responsável por desenvolver o conceito de arte do jogo, Sobreviventes do Bombardeio. Os fundadores do estúdio Ghibli, Takahata, que nasceu em 1935, e Miyazaki, que por sua vez nasceu em 1941, já estavam vivos para ver a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1045, né? Infelizmente, os dois acabaram passando por bombardeios. Esses eventos tiveram grande efeito em seus trabalhos, como por exemplo o filme O Túmulo dos Vagalumes, que Takahata fez, né? Na história do filme segue um irmão e uma irmã que sobreviveram no Japão depois de perderem a mãe e o lar por um ataque de bomba. No-Face. No-Face é um ser extremamente enigmático que parece ser terrorizante e trágico, sendo ele um personagem de A Viagem de Chihiro. Todavia, seu estranho interesse na garotinha Chihiro pode levar ao fato de ambos serem parecidos, só a gente que não vê, né? Alguns fãs acham que No-Face já foi um humano que acabou se transformando em um fantasma, o que acredita que aconteceu com ele. Pode ser o destino de todos os humanos que passam muito tempo no mundo espiritual, pois tem um fracasso de Totoro. Por incrível que pareça, o filme Meu Amigo Totoro foi um completo fracasso na sua estreia. Eles tinham tão pouca fé nesse filme que na estreia dele lançaram em conjunto com Túmulo de Vagalumes. Bom, o filme Totoro deu a volta por cima e é claramente um dos filmes mais populares do estúdio hoje em dia, fora que o Totoro é tão popular que é o mascote do estúdio agora, né? É a influência do estúdio Ghibli. O estúdio Ghibli acabou influenciando muitas pessoas, principalmente a nova geração de animadores. Entretanto, eles também tiveram grande influência nos jogos, pois é. A estética de Naokassia, do Vale do Vento, também inspirou Sakaguchi quando criou Final Fantasy, fora outros diretores que também citaram o nosso querido estúdio. Com isso, chegamos ao fim do nosso iceberg sobre o estúdio Ghibli. São bastante curiosidades e teorias. Esses vídeos dão bastante trabalho, como eu falei. Se puder apertar o botão do like e se inscrever caso ainda não for inscrito, vai ajudar bastante. Aproveita e comenta aí o que achou. Obrigada a quem assistiu e até!